Fala gigante, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal e hoje eu tô aqui para falar com você que é gestor de vendas, que tem um time que precisa direcionar esse time, que precisa aumentar o foco dessa galera e que com toda certeza quer construir maiores resultados. Eu tô aqui para compartilhar contigo hoje 3 dicas, 3 formas de você conseguir fazer isso de uma forma extremamente prática e extremamente objetiva. Uma das coisas que mais a gente tem visto no nosso dia a dia, se você é gestor, você sabe do que eu estou falando, é que está cada vez mais desafiador a gente manter a motivação, manter o direcionamento, manter o nosso time enganjado, manter o nosso time produzindo, principalmente frente a esse cenário que a gente tem visto aí, está cada vez mais difícil, a concorrência tem aumentado, os desafios têm aumentado, o preço da soja caindo, muitas vezes a própria motivação da equipe acaba sendo completamente influenciada por todas essas razões, por todos esses cenários. E é claro, para quem está ali na ponta, precisa manter o time produzindo, existem inúmeros desafios e é exatamente isso que eu quero te ajudar a resolver a partir de agora. A primeira coisa que você vai fazer para aumentar esse foco, para aumentar esse direcionamento, é ter uma definição de metas, um estabelecimento de objetivos com o teu time de uma forma bastante clara e bastante objetiva. Por que eu estou te dizendo isso? Eu sei que nós estamos aqui em junho de 2023, daqui a pouco você já está com muitas metas pré-definidas junto com esse time, mas eu também sei que muitos de vocês estão começando os anos agrícolas ou o ano safra a partir de agora. E uma falha muito grande que a gente ainda tem percebido junto a muitos gestores é você não deixar exatamente a meta clara da forma como a equipe precisa ter. Quando eu estou te falando em meta clara, vamos imaginar junto comigo um cenário. Imagina que você tem um determinado objetivo. O objetivo é de fazer um faturamento de R$1 milhão, vamos pensar dessa forma. Mas imagina que esse R$1 milhão é para um indivíduo do teu time. Aí quando você fala assim, Marco, mas o cara já sabe que ele precisa me entregar até o final do ano agrícola R$1 milhão de faturamento. Ou seja, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele tem que prospectar, ele tem que levantar novos negócios, ele tem que fazer novas vendas. A pergunta que eu te faço: hoje você sabe exatamente qual é o ticket médio de cada um dos seus clientes. E quando eu falo em ticket médio é você pegar esse R$1 milhão e dividir isso dentro da sua carteira por quantas vendas o seu vendedor, o seu profissional de vendas, engenheiro agrônomo, médico veterinário, não importa a área que você atue, tem que trazer de resultado para você. Então vamos lá, vamos imaginar que cada um dos seus clientes consome um ticket médio de R$50 mil. Então você vai pegar aquele 1 milhão, vai dividir ele pelos 50, você já sabe que você precisa de no mínimo 20 vendas. Beleza, Maico, então eu preciso de 20 vendas, quer dizer que se eu fizer 1.3, 1.4 vendas por mês, eu vou chegar lá no final do ano e eu vou estar com a minha meta batida? Exatamente isso se a gente pensar em ticket médio. Mas a gente tem que pensar assim, hoje, na tua carteira, de quantos clientes que esse teu vendedor já está atendendo, em quantos mil que ele já consegue chegar com essa carteira que ele está atendendo. Então vamos imaginar que ele consiga chegar até o presente momento a 600 mil. Faltam R$400 mil para esse indivíduo bater de meta aí. Para mim chegar nesses R$400 mil, quantas vendas eu preciso fazer? Maico, se são 50 mil, eu preciso fazer 8. Não, é aí que a gente começa a se enganar. Porque provavelmente um cliente novo da tua carteira, ele não vai comprar R$50 mil. Ele vai comprar um ticket menor. Ou seja, provavelmente você vai ter que fazer muito mais prospecções para fazer 10, 15, 20, 30 mil de vendas. Resumindo a história, se você precisa ter metas claras, uma coisa é a meta de faturamento, outra coisa é a meta de clientes que você precisa atingir, ou seja, quantos clientes eu preciso vender, outra coisa é você ter esse entendimento do ticket médio, outra coisa é você saber quantos novos clientes você precisa trazer para a carteira, outra coisa é você conseguir entender qual é o ticket médio dos novos clientes e você definir para o teu time quantas prospecções ele vai ter que fazer. Ou seja, é literalmente você fragmentar cada uma das etapas que o teu time precisa fazer para conseguir chegar nessa venda. Nesse ponto é fundamental que você entenda o teu processo comercial, o teu funil de vendas, que isso esteja muito claro, que esteja muito bem definido, que você olhe para os indicadores do ano anterior, que você consiga entender quantas prospecções você fez, quantas oportunidades você qualificou, quantas visitas você fez lá de diagnóstico dessas, quantas propostas você gerou, quantas vendas você gerou, para que aí sim você consiga ter clareza do que é sim metas claras e bem definidas para o teu time conseguir ter mais performance. Segunda dica, segunda estratégia que você vai implementar aí com o seu time para você conseguir aumentar essa performance. Cara, se você não estiver investindo hoje em capacitação, em formação, em desenvolvimento de equipe, é provável que você está deixando dinheiro na mesa ou que você está rasgando dinheiro. Aí você fala assim, Maico, mas para mim fazer treinamento, investir em capacitação é rasgar dinheiro. Eu já investi várias vezes e nunca deu certo. É muito provável que os investimentos que você tenha feito tenham sido para muitas
muitas vezes palestras pontuais, treinamentos pontuais, e normalmente o que eu digo, cara, uma palestra de 1 hora, 2 horas não muda a vida de ninguém, não muda o resultado de ninguém se o cara não tiver talvez um acompanhamento, se ele não tiver um direcionamento. O que é importante você fazer no seu dia a dia? Procure identificar quais são os gaps do teu time, onde é que o teu time está falhando. O maior desafio está na motivação, o maior desafio está na estratégia, daqui a pouco o maior desafio está em relação até mesmo aos perfis que você tem aí na frente comercial. É muito comum eu ver as empresas ainda contratando aqueles profissionais que têm um maior desempenho técnico ou têm uma melhor formação técnica. E eu acho sim isso fundamental, isso extremamente importante. O grande detalhe é o seguinte, normalmente a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamento. Então é importante que você determine, que você alinhe, que você defina qual é a trajetória que o teu time deve seguir. Uma vez que isso está feito, você vai olhar para esse padrão de comportamento e a partir disso você precisa sim investir em formação. Durante muito tempo, eu imagino que até você mesmo já passou por isso, a gente mesmo investia em autocapacitação, em autodesenvolvimento. Existem profissionais que realmente investem na sua carreira, nas suas habilidades. Você é prova disso, está aqui assistindo esse vídeo é porque você está buscando melhoria, porque você está buscando desenvolvimento, mas a grande massa não faz isso. E mais do que isso, tem uma galera que compra treinamento, mas não assiste treinamento, não participa, porque eu sempre digo o seguinte, você precisa levar para o teu time algo que seja prático, que ele consiga colocar em prática, que ele consiga literalmente executar, que ele consiga compreender, porque isso sim vai se tornar algo do dia a dia. Então a capacitação, o treinamento, a formação, o acompanhamento contínuo é fundamental para você conseguir construir grandes resultados. E o terceiro fator, a terceira estratégia que você vai implementar no seu negócio a partir de hoje é você investir num sistema que você possa gerar alguns incentivos, alguns benefícios para o teu time, para que realmente o time possa se sentir motivado. Normalmente a gente sabe que dentro de uma empresa você tem um budget aí para investir em comissionamento, para investir em, enfim, remuneração para esse time. Nem sempre a gente faz isso da melhor maneira ou da forma mais correta possível. Quando eu falo em incentivo, a primeira coisa que você precisa pensar é o que você quer com esse incentivo. Ou seja, qual é a minha expectativa em relação àquilo que o meu time vai estar fazendo. Um exemplo muito simples, investe numa ferramenta de CRM ou investe no mínimo numa planilha onde você possa ter uma total gestão de contas, uma gestão dos teus clientes. Uma vez que você tem essa gestão dos teus clientes, comece a entender os indicadores, comece a entender quais são os períodos do ano onde você tem um maior faturamento, quais são os períodos do ano onde você talvez tenha uma falta de faturamento, onde você precisaria de mais recursos, que você gostaria ou que você precisaria que o time talvez fizesse mais vendas à vista ou que ele fizesse um maior volume de vendas naquele determinado período e trabalhe algum tipo de incentivo para isso, seja um comissionamento, uma bonificação, uma premiação diferenciada para instigar o teu colaborador a fazer mais do que ele está fazendo hoje. É uma das coisas que a gente costuma dizer muito, né? Sabe que dentro dessa realidade do agro também tem muita gente que contrata PJ, e aí quando eu contrato um PJ é difícil de eu exigir um relatório desse cara. Porque como é que eu vou exigir um relatório de um cara que ele não é, enfim, meu funcionário, sim um prestador de serviço? O cara condiciona comissionamento a isso. Então, quando a gente pensa em incentivo, não é simplesmente para motivar o teu time, mas também para fazer um maior mapeamento de dados, para você reunir mais informações do seu cliente, do seu mercado, da região que você está inserido, para que a partir disso, ano após ano, você possa ir implementando novas ferramentas, novas estratégias e principalmente instigando o teu time a cada vez produzir mais e entregar mais. Não é sobre você explorar o teu time, não, muito pelo contrário. É sobre você dar pequenas doses de motivação para instigar as pessoas a fazer mais. Existe uma coisa que você pode estudar, inclusive isso aí no seu dia a dia, mas é justamente a gamificação. Nós todos, indivíduos, seres humanos, a gente busca muito por prazer, por satisfação, por de alguma maneira se sentir realizado. E um dos neurotransmissores que é responsável por isso é a dopamina. E a dopamina é muito daquilo que é estimulado a partir dos jogos, por exemplo. Se você gosta de jogar alguma coisa, ou se em algum momento da vida você jogou alguma coisa, provavelmente você lembra que quando você estava numa determinada fase, você queria ir para a próxima, e quando você passava aquela fase, você queria mais e queria mais e queria mais. E às vezes a gente não compreende, o que as pessoas querem, o que prende tanto alguém num joguinho de celular muitas vezes. Cara, o cara está querendo se sentir motivado, ele está querendo se sentir minimamente com algum tipo de prazer. Por que as pessoas se enfiam na gordura muitas vezes, naquele hamburgão, numa cervejinha que você gosta de tomar, que às vezes você sabe que está passando o limite, mas
ainda assim você toma mais. Por quê? Porque você quer sentir o mínimo de prazer possível. Isso é muito sobre o gamificar as coisas. Se o teu colaborador hoje não está se sentindo devidamente estimulado como ele poderia estar se sentindo, talvez ele não está colocando o máximo da energia naquilo que ele deveria estar colocando. Talvez ele coloque mais energia no futebol do final de semana do que naquilo que traz realmente para ele o pão de cada dia, daquilo que traz para ele realmente o resultado, o faturamento ou a realização dos seus próprios sonhos. Pode parecer uma coisa extremamente simples, gente, mas é algo que vai fazer total diferença a partir do momento que você realmente implementar no teu dia a dia. Você criar programas de incentivo, você criar gamificações, você fazer com que exista assim uma certa competitividade interna no seu negócio. Seja isso naquilo que diz respeito ao time, um para com o outro, e seja isso no que diz respeito ao cara com ele mesmo, dele poder se superar, dele poder alcançar maiores e melhores resultados. Vou dar um exemplo de um dos mentorados que a gente teve dentro desse último ano, que a gente teve a oportunidade de fazer o acompanhamento periódico dele durante os 12 meses. Esse cara conseguiu entregar 30% acima da meta dele. Simplesmente por quê? Por ele estar extremamente instigado a conseguir atingir uma máxima performance. E isso a gente faz gamificando a coisa, fazendo o cara, enfim, poder vibrar ali com as suas vitórias diárias, tá? Então, essa é uma das dicas que eu te dou e uma das estratégias que pode te ajudar, sim, a conseguir aumentar essa performance, aumentar o foco e aumentar o resultado desse time também. Então, gigante, essas são algumas dicas que eu estou trazendo para você, algumas estratégias básicas de muito mais do que você pode estar fazendo aí no seu dia a dia, mas eu sempre digo que o menos é mais. Então, vão existir aqueles momentos que é melhor você buscar os 20% dentro de todas as ações que você pode fazer, né? Literalmente aplicando o princípio de Pareto para conseguir aumentar a performance do seu time, para conseguir aumentar a sua performance também. E se você gostou dessas estratégias e dessas dicas, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todas as semanas você vai receber um conteúdo gratuito para te ajudar a aumentar a performance, vender mais e vender melhor todos os dias. Beleza, gente? Então bora para cima, bora vender, bora crescer e principalmente bora ser gigante.